Nesses exercícios, a gente vai ver a aplicação do teorema do resto e do teorema do D'Alembert, né, se tudo der certo. Mas são exercícios de polinômios no geral. Então vamos dar uma olhadinha nesse da VUNESP. Se m é a raiz do polinômio real p de x igual a x à sexta menos m mais 1 x à quinta mais 32... Então peraí, então calma, vou parar nessa linha aqui. Ele ser raiz quer dizer que o p de m é igual a zero, né? Ok, então m à sexta menos m mais 1 m à quinta mais 32 é igual a zero. Bom, isso aqui é m à sexta, eu vou fazer a distributiva desse m à quinta. Menos m à sexta. O que vai dar? Menos m à quinta mais 32 é igual a zero. M à sexta, corta com menos m à sexta. E eu tenho que o m é a raiz quinta de 32, né? Também conhecido como 2. Legal. Então eu já sei o valor de m. M igual a 2. Então esse polinômio, esse p de x, ele é x à sexta menos 3x à quinta mais 32. E o 2 é a raiz desse polinômio. Eu acho, né? Mas a gente pode ver, vai dar 64 menos 96 mais 32. Né? Que dá zero mesmo. É isso aí, tá bom. E aí ele está pedindo o resto da divisão de p de x por x menos 1. Bom, pelo teorema do resto, como eu estou dividindo por um polinômio de grau 1, tá? O resto dele, na divisão por p de x, é p calculado na raiz, que no caso é 1. Tá? Então o resto é p de 1. Vai dar 1 menos 3 mais 32, que é 30. Esse resto é 30. Legal. Então vamos dar uma olhadinha agora no próximo exercício, que é um exercício do ITA. A divisão de um polinômio p de x por x quadrado menos x. Então eu tenho um p de x. Vou dividi-lo por x quadrado menos x. Resulta no quociente 6x quadrado mais 5x mais 3. E o resto menos 7x. Ok. Então eu poderia fazer a conta e descobrir o valor de p, né? Se eu quisesse. Ele está dizendo que ele está perguntando o resto da divisão de p de x por 2x mais 1. Bom, o que a gente faz aqui, segundo o teorema do resto, é calcular o p de menos 1 sobre 2, que é a raiz do 2x mais 1, né? E eu vou fazer isso. P de menos 1 sobre 2 é igual a menos 1 sobre 2 ao quadrado menos 1 sobre 2, 6 menos 1 sobre 2 ao quadrado, menos 5 sobre 2, mais 3, mais 7 sobre 2. Essa é a resposta. Agora é uma questão de fazer conta com fração, né? 1 quarto mais 1 meio, 3 quartos, que multiplica 6 quartos, também conhecido como 3 meios, né? Menos 5 meios, mais 3. Bom, 3 meios menos 5 meios dá menos 1, mais 3 dá 2. Mais 7 meios. Então vai dar 3 meios mais 7 meios, que é 10 meios, também conhecido como 5. Letra E. Tranquilo, tranquilo. Vamos dar uma olhadinha no próximo exercício. O resto da divisão do polinômio p de x é igual a x a alfa menos 5x menos 2 por x menos 2 é 4. Bom, mas o teorema do resto diz pra gente que o resto dessa divisão é p de 2. Então p de 2 é igual a 4. E com isso eu acho o valor de alfa. Vai dar assim, 2 elevado a alfa menos
5 vezes 2, né, que é 10, menos 10, menos 2 é igual a 4. Ou seja, 2 a alfa é igual a 16. 2 a alfa vai dar menos 12, passa para lá, né? Vai dar 16. E aí o alfa vale 4. O alfa é 4, é a solução dessa equação exponencial aqui. Alfa é igual a 4. Que também é o grau do polinômio. Legal. Vamos dar uma olhadinha no próximo exercício. O polinômio p de x é divisível por x² menos a², C e somente C. Tá, tem o que alguns chamam de teorema da divisão pelo resto. Mas é o seguinte, esse p de x, se ele é divisível por x² menos a², então a gente pode escrever ele vezes um quociente aqui, né? Mas o x² menos a² eu posso fatorar. Então, essa expressão aqui me diz o seguinte. O p de x, eu posso escrevê-lo como um múltiplo do x menos a e como um múltiplo do x mais a. Ou seja, ele é divisível tanto por x menos a quanto por x mais a. Maravilha. Agora, se ele é divisível por x menos a, então quer dizer, pelo teorema de D'Alembert, que p de a é zero. Se ele é divisível por x mais a, pelo teorema de D'Alembert, isso quer dizer que o p de menos a também é zero. Tá bom? Então, isso dá letra B para a gente. E um ensejo para a gente lembrar do seguinte. O que alguns chamam de teorema da divisão pelo resto. Um polinômio é divisível por um produto de monômios. C e somente C ele é divisível por cada um dos monômios. Então, deixa eu escrever isso aqui. Vocês lembram o seguinte, né? Se um número inteiro, continuando a nossa analogia lá com números inteiros, se você tem um número inteiro e ele é divisível por um produto de números primos, né? P vezes Q divide N. Então, isso quer dizer o quê? A gente não tem outra opção a não ser que o P divida o N e que o Q divida o N também, né? Ah, e se os números não forem números primos? Se os números não forem primos, também, né? Mas no caso, a gente está pensando nesses blocos básicos, né, da construção dos números, e quando a gente traduz isso para os polinômios, esses blocos básicos, no caso complexo, são os polinômios de grau 1. E a gente tem exatamente esse resultado aqui. Tá? Ok, então isso é um resultado útil. Esse é o teorema da divisão pelo resto. Tem um teorema que eu gosto... desculpa, teorema da divisão pelo produto. Tem um teorema que eu gosto mais ainda, aproveitar agora no meio do exercício para dizer para vocês, que é assim, se um polinômio irredutível, quer dizer, um polinômio de grau 1, ou um polinômio se você tiver nos números reais, um polinômio de grau 2 com um delta negativo, se ele divide um produto, né? Se P de x divide um produto, Q de x vezes, sei lá, L de x, e P é irredutível, então com certeza o P de x divide o Q de x ou ele divide o L de x. Isso aqui é igual aquela história que para os números inteiros, se um número primo divide um produto, então ele tem que dividir pelo menos um dos fatores. Isso só vale para número primo, né? Para número composto não vale. 6
divide 3 vezes 4, que é 12, mas o 6 não divide nem 3 nem 4. Mas para número primo isso é verdade, né? Para qualquer número primo dividindo um produto, ele tem que dividir pelo menos um dos fatores. Não pode estar, ele divide um pouquinho um e um pouquinho o outro, né? Não é essa a natureza dos números inteiros. Tá bom, então a gente tem mais alguns exercícios. Eu fiz uma pequena pausa aqui para falar um pouco de teoria. O valor de m na divisão de 5x² menos 4mx menos 6 por x mais 1. Então ele quer saber o valor de m na divisão é... Bom, a divisão desse polinômio por x mais 1, o resto dessa divisão é o p de menos 1. Né? Esse é o teorema do resto. Então eu vou substituir o menos 1 e ver o que acontece com essa expressão. Vai dar 5 mais 4m menos 6. Né? Então vai dar 4m menos 1. Essa vai ser o resultado. Vai ser 4m menos 1. Então, 2 para que o resto seja 1. Não, se o m for 2, o resto dá 7. 4 para que a divisão seja exata. Não. Para qualquer m pertencente a R, a divisão é exata. Não. 0 para que o resto seja 11. Não. E NDA. NDA, né? Só pode ser NDA. Só vamos conferir, né? Porque NDA é uma resposta diferente, mais 4m menos 6. É isso mesmo. É isso mesmo. A resposta desse é NDA. Legal, vamos fazer um exercício da FUVEST agora. Sejam R1 e R2 os restos das divisões de um polinômio por x menos 1 e x mais 1, respectivamente, nessas condições, se Rx é o resto da divisão de p de x por x² menos 1, ele quer saber o R de 0. Ok, então é o seguinte. O p de x dividido por x² menos 1, eu posso escrever assim. x² menos 1, que multiplica um quociente mais um resto. Esse resto é de grau 1, hein? É um ax mais b. É um ax mais b. Isso é importante. Por que ele é de grau 1? É de grau 1 ou de grau 0. Esse a pode ser 0. Isso porque o meu polinômio, o que eu estou dividindo, é de grau 2. Né? Tá bom. Aí, usando a ideia da demonstração lá do teorema do resto, eu vou substituir pelas raízes aqui. Então, o P de 1, que é o resto, que é o R1, inclusive, né, pelo teorema do resto, ele tem que ser o Rzinho calculado em 1, ou seja, ele é Azinho mais Bzinho. Por quê? Porque no 1, essa parte aqui dá 0. x² menos 1 dá 0. Não? Então só sobra o R de 1. E R de 1... E R de 1 é A mais B. Assim como o R de menos 1 é B menos A. Tá bom. E eu vou colocar o menos 1 agora no x e vai dar que o P de menos 1, isso aqui é o R2, e esse aqui é A menos B. Então, o R de 0, ele é o B, né? Eu quero saber o R de 0. O que eu vou fazer? Eu vou subtrair essas equações aqui. Desculpa, eu escrevi A menos B, é menos A mais B, né? Então eu vou somar essas equações aqui e elas vão me dizer que R1 mais R2 dá A mais B mais menos A mais B, que é 2B. Ou seja, o B é R1 mais R2 sobre 2. Esse aqui é o R de 0, né? Esse é o R de 0. R1 mais R2 sobre 2. Letra E. Esse P de x é um polinômio de grau maior ou igual a 2, e tal que P de 1 é igual a 2 e P de 2 é igual a 1. E D de x é x menos 2 e x menos 1. E Q de x é o quociente da divisão de P de x por D de x. Então vamos lá.
P de x é igual a x menos 2, x menos 1, vezes o Q de x, mais um resto, né? Mais um resto. Ok. Só que o P de 1 vale 2, né? Então eu vou substituir x igual a 1 aqui. Por quê? Para fazer isso aqui dar 0. Então P de 1 é igual ao R de 1. Então R de 1 é igual a 2. E da mesma forma, o P de 2 é igual ao R de 2. Então o R de 2 vale 1. Mas agora, esse D de x tem grau 2. Isso quer dizer que o meu R de x tem grau 1. Ele é da forma x mais b. E aí eu resolvo, né, esse sistema para descobrir o valor de A e o valor de B. E a gente descobre, resolvendo o sistema, o que isso quer dizer, né? Resolver o sistema. Quer dizer resolver A mais B igual a 2 e 2A mais B igual a 1. É isso que quer dizer. Isso aqui vai dar A igual a menos 1 e B igual a 3. Né? Então, o resto da divisão é menos x mais 3. Isso resolve a primeira parte. O B. Sabendo que o termo independente de x é igual a 8, determine o termo independente de Q de x. Bom, o termo independente de um polinômio é o termo que não depende de x. É o termo que aparece quando você coloca x igual a 0. Então, eu vou usar essas informações que eu obtive até agora para calcular o termo independente de Q. Esse termo independente de Q é o Q de 0, né? É o Q calculado no 0. Tá bom. Então, esse é o P de x, aquele é o R de x, deixa o P de x aqui. E o que eu posso dizer é que o P de 0 é 0 menos 2 vezes 0 menos 1 vezes Q de 0 mais R de 0. Bom, o que vai dar menos 2 vezes menos 1 é 2. 2 vezes Q de 0 mais o R de 0. O R de 0 é 3, né? E o P de 0 é 8. Então, o Q de 0 tem que ser 5 meios, né? É só resolver essa equação. A gente vai ter aqui Q de 0 igual a 5 meios. Beleza, isso meio que resolve o nosso exercício, né? Agora vamos dar uma olhadinha no próximo exercício, que foi visitado pela Hello Kitty do Tchau Tchau. Eu adoro as lendas urbanas da Hello Kitty. Quer dizer, eu não adoro, elas são horríveis, mas eu acho engraçado, porque Hello Kitty é um bicho fofo. Então, dividindo-se um polinômio P de x por x menos 1 ao quadrado, então vamos lá, né? O P de x, ele vai ser dividido por x menos 1 ao quadrado. Então, é x menos 1 ao quadrado vezes um quociente mais um resto. Né? Agora, esse resto é da forma x mais b, né? Então, eu não vou ficar exagerando, escrevendo um polinômio genérico, quando eu posso escrever ax mais b. E esse resto, ele diz que dividido por x menos 1 dá resto 3. Agora, esse resto, né, que é o ax mais b, dividido por x menos 1 dá resto 3. Só que pelo teorema do resto, o resto da divisão do r de x por x menos 1 é r de 1, que é a mais b. Então, a mais b é igual a 3. Beleza. E ele quer saber o P de 1. Quem que é o P de 1? O P de 1 é o R de 1.
que é 3, né? Por quê? Porque quando x é igual a 1, isso aqui dá 0. Então, P de 1 é igual a R de 1, que é igual a 3. E com isso a gente termina essa segunda parte da aula de polinômios. Obrigado.